Vamos ler o capítulo 18, ou 2 de Apocalipse, verso 18, que diz assim: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E o que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu. Peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, meu Deus. Senhor, pelos feitos, pelas obras, pela bondade, meu Deus, pela tua misericórdia, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por aqui estarmos na tua presença. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada servo, de cada serva, pela vida da tua igreja, pela vida dos ouvintes de perto e de longe. Atenta, meu Deus, a cada um dos teus filhos com a bênção, com a vitória, com o milagre, a libertação. Meu Deus do céu, entrando com o milagre naqueles que estão doentes, enfermos, atribulados, meu Deus, aqueles que precisam, que necessitam de uma providência divina. Senhor, tenha piedade de todos nós, inclusive da minha vida, meu Deus. Nos ajuda nessa noite a pregar a tua palavra, a fazer a tua obra. Alcança os nossos corações e seja conosco. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando as vossas mãos, e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Meus irmãos, todos dizem amém? Graças a Deus, eu peço toda atenção, reverência. A palavra do Senhor, tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração, e louvamos a Deus por isso, pois Ele conhece todas as nossas necessidades. Acredito que aqui muitos já têm falado acerca desse livro, escatológico do Apocalipse, que é o livro que fala acerca dos acontecimentos finais, dos últimos dias. E quais os últimos dias? Podemos olhar que quando João ele escreveu esse
essa carta, nesse livro do Apocalipse, talvez ali aqueles que leram, né, no início do primeiro século, imaginaram que os últimos dias seriam, né, posteriores àqueles dias que João havia escrito, porque a igreja de Deus, ali no decorrer do seu crescimento, né, que a igreja foi ficando mais madura, mais adulta, teve muitas perseguições, né? Levantou, Deus abençoe, meu irmão, levantou muitos falsos profetas, como em todo tempo, até no Antigo Testamento houve, também nos dias aqui da ascensão da igreja, né? Do crescimento da igreja, que a igreja estava sendo levantada, houve também aqui muitos doutores, muitos falsos doutores, né? Houve aqui os homens, os imperadores, né, daquela época, que muitos deles, ali, né, com a sua autoridade, né, com a dureza do seu coração, humilhou, né, demais o povo, a igreja de Deus, né, se colocando muito deles como se fosse o próprio Deus, né, como fosse o próprio Senhor, né, que as pessoas tinham que se prostrar, adorar, reverenciá-los, enfim. Então a igreja sempre passou por luta, e suponho que em meio ao povo lendo essa carta do Apocalipse, talvez deduziam, né, com aqueles acontecimentos, imaginavam que aquilo era o tempo do fim. E mesmo nos dias de Nero, né, que foi um dos piores homens, né, um dos piores da sua época, né, na época desses imperadores, né, na década, no tempo de 66, né, 64, ali nos dias de Paulo, foi um dos piores homens, né, da sua época, como a gente já, creio que eu já até falei aqui uma vez, que colocava betume, né, nas pessoas e acendia, né, as pessoas ali no seu jardim, e as pessoas ali, né, ficavam como lâmpada, né, como luz ali, como lamparina acesa, né, não podia sair porque ficam duros, e ali sofrendo, né, aquele sofrimento ali, sendo morto vivo, né, queimado vivo, sem poder fazer nada. Enfim, a igreja passou sempre por grandes lutas, né? Sempre, em todo o tempo da igreja houve luta, né? Outros talvez, né, bem mais aqui para frente, já nos séculos aqui que passados, talvez puderam ver, né, nos dias de Mussolini, né, ali aquele homem terrível que houve da Itália, né, aquele que fazia coisas terríveis com a pessoa, com as pessoas da sua época, como muitos nos dias de Hitler também, né, que matou ali horrores, né, de judeus, né, nos seus dias. Enfim, entre muitos outros homens, né, que houveram também, que foram terríveis, que creio que os irmãos, né, nos seus dias, ao ler a carta do Apocalipse, esse livro, talvez imaginavam que eram os dias do fim. E as pessoas passaram, né, o tempo continua correndo, uma geração passa, outra geração sobe, né, levanta, se acende, e a palavra de Deus continua cumprindo. E alguém pode olhar e dizer: pastor, mas e o fim de tudo isso? Meus irmãos, nós vemos aqui a questão do fim. Nós podemos primeiro falar acerca do fim do homem, né, no singular. O homem individual, por exemplo, eu, ou você, ou cada um que está ouvindo a pessoa, né, no singular. O fim que chega para cada um de nós. Nenhum de nós somos eternos, né? O homem, ele tem o dia, o meio e o fim da sua vida. Já né, o próprio Deus, ele tem já o dia que cada um vai partir dessa terra, né? Deus, ele conhece tudo, então tem o fim de cada um de nós. Ninguém vai ficar para a raiz, ninguém vai ficar para sempre. Então, ou seja, tem o fim de cada um. Como muitos já passaram, outros levantaram e vão passar e continuar se levantando. Depois tem o fim, né, que é o fim que muitos esperam, né, que diz o fim coletivo, né, o fim no plural, o fim de todos, que é o que a Bíblia fala sobre o fim da humanidade. E todos nós temos em mente que esse dia vai chegar. Nós, por exemplo, que servimos a Deus, né, que temos o Senhor aqui como a nossa fonte de confiança, de respeito, e que a palavra dele, ela é verdadeira.
E quando nós falamos dessa maneira, nós lembramos, né, o que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, né, no capítulo de número 3, ele fala para nós, no verso de número 4, né, capítulo 3, verso 4 de 2 Pedro, ele diz assim, né, que as pessoas do passado diziam, como talvez hoje podem muitos dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E o verso 5 diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. E o versículo 7 diz: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam, como tesouros se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, olha aqui que nos dias de Pedro, há mais de 2000 anos atrás, se falava isso. As pessoas perguntavam: ué, mas cadê? Né? Se dizia no tempo dos nossos pais, e as coisas continuam como dantes, está tudo aí do mesmo jeito, nada foi destruído, nada. Meus irmãos, o salmista, ele escreveu dizendo que o Senhor fala uma única vez. Ele diz: o Senhor falou uma única vez e 2 vezes eu ouvi. Né? O Senhor, ele não fica jogando conversa fora. Deus não é que nem aquelas pessoas que não tem o que fazer, que sobe no muro e um fica do outro lado jogando palavra fora, ou vai no portão, senta embaixo de uma árvore e fica ali, né, jogando conversa ao vento. Deus não faz isso. A palavra de Deus é uma só. Nós não precisamos de 10, 20, 30, né, Bíblias escritas diferentes. Só uma é suficiente, porque é a única e inerrante palavra de Deus. É o que Deus tem para nós. O que está escrito aqui não vai mudar. Passa essa geração, vem outra geração, passa a primeira, segunda, quarta, não importa quanta geração há de vir, mas a palavra de Deus, ela permanecerá sendo a mesma. A palavra de Deus, ela é para o povo de todos os tempos, até o fim da sua vida, até o fim dessa terra, até o início da sua vida. E veja que aqui o Senhor, ele mostra que estes céus, essa terra, eles existem desde a antiguidade. Pastor, mas o dilúvio, não, o dilúvio destruiu parte do povo. Não foi o plano de Deus de destruir a terra, foi parte da humanidade por causa do pecado dos homens ímpios. E os dias de Ló foi parte das pessoas que morreram por causa da impiedade daqueles homens. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui no verso 5 que estes céus e essa terra não vai ser somente uma cidade, não vai ser um setor, não vai ser apenas um estado, não vai ser apenas um continente, mas vai ser toda a terra e vai ser também os céus. Pois a palavra do Senhor afirma isso para nós, lá no capítulo 20, no verso 11 de Apocalipse. O próprio João, ele fala lá para nós que ele viu um trono branco, ele viu o Senhor assentado naquele trono, ele viu um homem, um ser, na verdade tão poderoso, tão terrível, sobre aquele trono extremamente branco, límpido, que a Bíblia diz que os céus e a terra fugiram da presença daquele que estava sobre o trono e não se achou lugar para eles. Então veja, queridos irmãos, que há um tempo determinado para tudo, como diz Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todo o propósito embaixo do céu. Então o que nós entendemos com isso? Que a gente pode pensar, vai entrar um novo governo,
vai sair um, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser o fim, meus irmãos. Está tudo relatado aqui, nada está fora de cada linha ou de cada palavra que a Bíblia diz, que a palavra de Deus nos revela. É questão de fé, acredite ou não. Uma coisa que eu quero advertir nessa noite: independente dos fatos, dos acontecimentos, eu, o senhor, pastor, cada um de nós, todos que estão ouvindo, a única coisa que eu digo: nós precisamos estar pronto. Não temos que preocupar com X, com Y, com W. Ah, mas aquele... A Bíblia diz lá no capítulo 19 de Êxodo, aliás, 19 de Gênesis, o Senhor disse para Ló: escapa-te por tua vida. Por que o Senhor falou para Ló escapar pela sua vida? Porque a destruição era iminente, não ia ter como se escapar, não ia ter como sobreviver da chuva de fogo e enxofre que viria sobre Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Não tinha como Ló correr para lugar nenhum, não tinha como ele se escapar. A única forma dele se escapar era estar agarrado em Cristo, escapando pela sua vida. Mas a minha mulher, se ela quiser ser salva, que ela corra, que ela escapa pela vida dela. A mulher de Ló quis escapar pela sua vida? Não. Ela até tentou, mas a preocupação dela foi com o passado. Ela olhou para trás. O passado é olhar para trás. E o passado passou. O Senhor, Ele faz tudo novo na nossa vida. Não se preocupe com o que ficou. Deus não está preocupado com as coisas que passaram. Deus está fazendo tudo novo na nossa vida hoje. Tudo novo. E presta bem atenção, queridos e amados irmãos, que Ló, ele escapou pela vida dele. As filhas escaparam pelas suas vidas. E o que aconteceu? Elas tiveram livramento. Elas tiveram livramento. Por quê? Porque elas quiseram, elas viram talvez a situação que aconteceu com a sua mãe, elas escaparam. E aí a pergunta é: quantos de nós temos a oportunidade de escapar pela nossa vida e nós estamos presos? Ah, hoje eu não posso por causa disso, hoje eu não posso por causa daquilo. Ah, deixa para amanhã, não, deixa para a semana que vem, deixa quando acabar a faculdade, deixa quando eu casar, não, deixa quando eu tiver filhos, deixa quando os filhos casarem, deixa quando eu tiver neto, deixa quando eu tiver velhinho. Ah, mas agora eu estou doente, eu estou enfermo, estou de cama, vou fazer mais o que na presença de Deus? Isso é o mal que está cercando, por favor, atenção, é o mal que está cercando as pessoas. O diabo está trabalhando, e por si só nós nada podemos se não for com a ajuda de Deus. E quando eu falo que todas as coisas, meus irmãos, estão sobre o controle permanente de Deus, está sobre o controle de Deus, nada está fora. Então por isso que eu estou dizendo, nós temos que preocupar com a nossa vida pessoal, cada um. Ah, fulano, ciclano, o problema é dele, o problema é dela. Você não quer ir para o céu, obrigatoriamente ela vai receber o inferno. Não tem outra conversa. Se você não quer o céu, vai sobrar para você inferno. Ah, pastor, não, eu vou ficar aqui no mundo, na terra. Peraí, mas nós acabamos de ler aqui em 3:7 de 2 Pedro, que não vai ficar pedra sobre pedra. Esse céu e a terra está guardado por fogo. Peraí, você não quer Deus, não quer Jesus, não quer o céu? Você quer o quê? Fogo. A decisão que você tem que tomar, talvez o ano que vem, final desse mês, virada de ano, tome hoje. Aceite Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser que você não tenha mais tempo. O mundo está aí como um vulcão entrando em erupção. As larvas podem estar aí para ser lançada aí a distância, quilômetros, milhares de quilômetros. A pergunta é, mas será que a gente está preparado? O que a gente ouve dizer, ouve louvor é: se prepara, igreja. Eu tenho que me preparar. Peraí, mas nós somos crentes. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus,
a nossa preocupação tem que ser em estar com Ele. Mas a preocupação talvez que mais o povo está preocupado hoje é o quê? A mega sena da virada. Vamos fazer o bolão, vai que eu fico milionário. Vai que Jesus vem. Vai que Jesus não vem para todo, mas vem para você. No dia do sorteio, e está o crente lá com o boletim orando, apresentando a Deus os números. Meus irmãos, esse dia vai ser dia de surpresa. Vai ser dia de surpresa, e Deus, diz a Bíblia, que Ele não terá culpado algum por inocente. E olha aqui a palavra do Senhor, que hoje nós vamos falar, né, sobre a igreja de Tiatira, no tempo que o Senhor nos proporcionar, daqui a pouco. Mas quando se fala em Tiatira, a gente lembra, né, a primeira parte, a primeira vez que se falou, né, praticamente sobre essa situação, está lá no capítulo 16, né, acho que verso 17, do capítulo 16, lá você analisa, você vai ver quando Paulo, ele estava ali fazendo a obra, fazendo a missão, Paulo e Silas, e a Bíblia diz que ele encontra uma mulher ali naquele lugar onde ele estava, chamada Lídia, né? Aquela mulher, ela residia no lugar chamado Tiatira, ela morava nesse lugar, ela era desse lugar, e a Bíblia diz para nós que ali o Senhor tocou no coração de Lídia, para que ela abrisse o coração, para que ela pudesse ouvir a palavra de Deus. Então por isso que é interessante, quando a gente vai pregar, a gente orar para Deus abrir o coração, porque se Deus não abrir o coração, se brincar, daqui a pouco quando a gente fazer o apelo, as cadeiras vão estar levantando os pezinhos para o alto, aceitando Jesus, e o povo, por quê? Porque o coração não foi aberto. O ouvido não foi aberto, o ouvido ficou em casa, só veio a orelha. Então, quando acontece esse tipo de coisa, nada vai fluir na vida das pessoas. E a Bíblia diz lá, você pode olhar aqui, a Bíblia fala que o Senhor abriu o coração de Lídia, para que a palavra do Senhor pudesse entrar e permanecer na vida dela. E o que acontece? Ela e aqueles que estavam com ela, por intermédio da pregação de Paulo, aceitaram Jesus, e a Bíblia diz que logo, posteriormente, foram batizados nas águas, e provavelmente por intermédio de Lídia, abriu-se a igreja de Tiatira. E veja bem, há especulações, né, em meio a estudos, que como relata acerca de Lídia e Tiatira, diz que houve muitas mulheres na liderança, que às vezes talvez não é muita da nossa crença, mas, né, é relato histórico, que muitas mulheres tomaram conta da igreja de Tiatira, muitas mulheres tomaram frente da igreja de Tiatira. Por que eu digo que às vezes era um pouco, a gente até crê um pouco menos nisso, porque o apóstolo Paulo, em sua escrita, né, provavelmente próximo desse tempo, ele diz que as mulheres eram proibidas de se expressar na igreja, na congregação. As mulheres entravam quietas e saíam caladas. As mulheres não podiam se manifestar, pregar, falar, enfim, de maneira alguma. Elas entravam muda e saíam calada. E Paulo escreveu dizendo: se alguma delas tiver alguma dúvida, quiser fazer um questionamento em casa, faça ao seu marido. Então por isso que eu, né, não creio tanto que a igreja de Tiatira, como era mais ou menos ali naquelas décadas próximas, então não acredito que a doutrina, né, de Paulo havia já caído em desordem para acontecer esse tipo de coisa. Mas enfim, por que a gente fala dessa maneira? Que mais abaixo, aqui no verso de número 20, a gente vai ver uma situação que dá luz a esse cenário. Mas o verso de número 18 mostra para nós, né, por intermédio de João,
que o próprio Cristo, diz aqui, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante a latão reluzentes. Veja, meus amados irmãos, que aqui João, ele escreve ao pastor de Tiatira, que a Bíblia não menciona aqui o seu nome, mas diz que é o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo e tem os seus pés como latão reluzente. Quando eu olho para esse versículo de número 18, chama muito a minha atenção, porque a criatura sempre quer criar alguma coisa para mostrar o seu poder, não é assim? A gente quer criar alguma coisa e quer mostrar para as pessoas. O marceneiro, ele vai criar essa mesinha, vai colocar ali na frente da marcenaria para mostrar para as pessoas que ele cria, ele tem o poder de fazer alguma coisa, ele tem esse dom e ele quer vender. A pessoa que trabalha com vidro, ele vai trabalhar, vai fazer esse vaso, que lindo, e vai colocar exposto ali para vender, porque ele trabalha, ele sabe mexer com isso. Enfim, e assim é em todas as áreas. Só que uma coisa, nós não podemos esquecer que nós somos limitados. Nós não podemos esquecer que nós não somos Deus. Nós não podemos esquecer que nós somos criatura. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e à semelhança dos céus, do eterno, do nosso Pai. Nós criamos com a sabedoria que Deus nos dá de coisas para nós sobrevivermos, mas não que nós temos o poder de fazer um ídolo, um Deus, e nos prostrar diante dele e dizer: esse é o meu Deus, porque eu fiz com a minha mão e ele vai me abençoar agora. Está dizendo aqui o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Quem já viu um Deus com D minúsculo, um ídolo, uma imagem, com o olho como chama de fogo? Ah, pastor, já vi, com o olho bem vermelho. Não, estou falando chama de fogo, flamejando, acesa, não é desenho pintado, não. E também não é um Deus pequenininho na parede, pendurado no tórax ou na carteira, na bolsa, não. Um Deus com olhos de fogo. E o fogo dos seus olhos, a claridade, é mais forte do que o sol ao meio-dia. Você aguenta olhar para o sol ao meio-dia? Não, é impossível. A claridade, imagina olhar para os olhos de Deus. A palavra do Senhor fala no capítulo 6 de Isaías, que quando Isaías ele viu o céu aberto, ele viu o trono, ele viu o Senhor assentado no seu trono de glória com seu séquito na mão. Ele viu ali algo interessante, pastor Silvano. A Bíblia diz que Isaías ele viu um ser que é só relatado lá no capítulo 6 de Isaías, não tem relato em nenhuma outra parte da escritura mais. A Bíblia diz que ele viu serafins, que são anjos de fogo, querubins, anjo protetor, serafim, anjos de fogo. E ele viu aqueles anjos, tinha 6 asas, o diferencial, porque os serafins têm 2 grandes que se encontram uma com a outra atrás, que protege, está na arca. Porém, os querubins com 2 asas e os serafins têm 6. O que acontece por que 6 asas? A Bíblia diz que 2, será já exclusivamente pela função, 2 cobrem os pés, 2 asas eles cobrem os seus olhos, e 2 asas eles ficam voando ali diante do Todo-Poderoso, e da sua boca eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da
a sua glória. Bendito é o nome do Senhor. Então, por que eles tampam os seus olhos? Eles têm o quê? Por que eles não podem olhar? Porque a santidade de Deus é tão santo, Deus é tão puro, que se porventura eles olharem para Deus, eles são consumidos. Então eles tampam os seus olhos para olhar para os olhos como chamas de fogo, como está aqui. E aí alguém olha, ou alguém fala e diz: Deus, eu quero ver sua glória. Senhor, eu quero sentir a sua glória. Aí a gente pergunta: será que nós estamos prontos, preparados para sentir a glória de Deus? Para receber a glória? A presença de Deus é uma coisa, mas receber a glória de Deus, o poder de Deus é uma coisa, agora a presença de Deus é outra coisa. A palavra do Senhor fala no segundo livro das Crônicas, que quando Salomão ele foi oferecer ali no templo, o templo estava pronto, concluiu, e ali um sacrifício muito grande, para consagrando o templo, agradecendo a Deus, enfim. A Bíblia diz que quando a glória, depois que ele orou, a glória do Senhor foi derramada ali, pastor Senhor, no templo, que os que estavam ali dentro do templo, eles não conseguiram ficar de pé, eles não tinham força, ficaram como mortos no chão, por causa do peso da glória do Senhor. A palavra de Deus fala lá em Êxodo, que quando Moisés, ele sendo amigo de Deus, conversava com Deus. Ser amigo é uma coisa, querer a graça de Deus é uma coisa, mas não querer graça com Deus. As coisas com Deus não entrelaça como as nossas. As coisas de Deus é uma coisa. Agora, o que ele fala? Senhor, Deus, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero a tua presença. Eu quero te ver, Senhor, eu quero te enxergar. Nós somos amigos, não é? O Senhor fala comigo, eu falo com o Senhor. O Senhor manda eu subir no monte, o Senhor desce no monte, o monte cambaleia, sai fumaça, pega fogo. Nós somos amigos. Espera aí. Nós somos amigos, só que Deus é santo. Nós somos pecadores. Não mistura as coisas, é distinto. É distinto. Pecado e santidade é o oposto. É como homem e mulher. É como fogo e gelo. É distinto. Capítulo 59, verso 2 de Isaías fala isso, que é o nosso pecado que separa, faz divisão entre nós e o nosso Deus. Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua face, porque... Moisés, homem nenhum, fique tu sabendo, que viu a minha face e ficou vivo. Se o homem vê minha face, ele é exterminado. Só que é o seguinte, como nós somos amigos, fica na fenda, na brecha da rocha, entra lá, fica escondido, que eu vou passar, minha presença vai passar, e tu vai ver só pelas costas, porque jamais tu vai ver a minha face, senão você morre, porque nós somos amigos. E agora, quem vai ter coragem de desacreditar e falar: não, eu sou forte, eu sou homem, somos amigos, eu quero ver cara a cara, peito a peito? Quem tem coragem de falar isso? Então, os olhos dele é como chamas de fogo, consome todo tipo de pecado. Nós não somos consumidos ainda, não fomos consumidos, porque Jesus está lá, à destra, à direita de Deus, intercedendo pela igreja. Porque senão, certamente, do jeito que está indo o mundo, seríamos consumidos.
Mas analise o verso 19. O Senhor, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, certamente para pisar na cabeça da serpente, como diz o corinho. No verso 19 ele diz, o Senhor diz: olha, igreja de Tiatira, olha, pastor de Tiatira, anjo de Tiatira, eu conheço as tuas obras. Veja aqui que o Senhor está falando como seus olhos é como chama de fogo, como diz o capítulo 15, o verso 3 de Provérbios. Salomão diz lá que os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando os maus e contemplando os bons. Aqui no verso de número 19, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vê. Porque Deus, Ele enxerga tudo. Capítulo 4, verso 13 de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está oculto, nada está escondido dos olhos de Deus. E veja aqui que ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua caridade. Caridade é o quê? Amor. Eu conheço o teu amor. Oh Jesus, eu te amo, Senhor. Ah, hipócrita, quer mostrar para as pessoas que ele ama mais Jesus do que os outros que estão na igreja. Mas lá fora está ouvindo funk, lá fora está ouvindo rap, lá fora, se brincar, dá um traguinho na maconha. É realidade. Lá fora, se brincar, para abrir o apetite no almoço, tem que tomar 2 dedinhos de uma branquinha para abrir o apetite. É em casa, é social. Mas lá na igreja: Jesus, eu te amo. Tu sabes, Senhor, como eu te amo. Ou o marido que diz para a mulher: eu te amo, só para conseguir o que ele quer. Depois: ô meu esposo, você não falou que me ama? Mas não é desse jeito também. Mas antes era: eu dou minha vida. Mas depois que ele consegue o que ele quer, só que com Deus não é assim. Senhor, eu prometo dar minha vida para o Senhor. O primeiro vento, o vento está vindo lá em Dubai, ele já está dando no pé. Ué, você está dando vida para quem então? Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele conhece o amor, Ele conhece verdadeiramente a caridade. E Ele diz ainda: conheço o teu serviço, o teu trabalho. Ou seja, Ele sabe da obra de cada um de nós. Né? Sabe aquela pessoa que precisa ver as coisas para dizer: não, realmente ele está fazendo. Meus irmãos, tem pessoas que fazem as coisas no anonimato. É o dom, é o chamado. Quantos tem outro que quer que todos os aerofortos viram para ele, todas as luzes iluminam? Aqui eu estou aqui. Coloca roupa de purpurina, né, se brincar, lantejola, quer aparecer, quer brilhar. Mas enquanto isso tem outros que estão lá, né, varão? Já tem outros que estão escondidinho, está no oculto, está nas ruas, está nas vielas, está nas madrugadas, está ele, Jesus, está Deus, o Espírito Santo, está lá tocando a trombeta, está lá expulsando o demônio, está lá fazendo a obra. Enquanto isso, aqueles que querem refletores estão lá roncando, é igual um capado gordo. Desculpa da expressão. Então o Senhor, Ele conhece o trabalho de cada um. E detalhe, Ele diz que Ele conhece também a fé de cada um, para não se ater em cada situação. Ele diz que Ele conhece a paciência. E Ele revela uma coisa mais interessante: olha, eu também sei que as tuas últimas obras, elas são maiores
coisa linda, meus irmãos. Sabe o que é isso? É evolução. Espera aí, eu vim aqui, a igreja tinha 2 membros, hoje tem 5. Eu vim depois, tinha 5, agora tem 10. E assim está evoluindo, está crescendo, é um passo por vez. Espera aí, de primeiro eu aceitei Jesus, ele estava liberto por completo, tinha 10 tipos de vício, Deus libertou do primeiro, depois libertou o segundo, o terceiro, Deus me libertou de todo vício. Eu já posso dizer que houve um crescimento espiritual imenso. Hoje já sou batizado nas águas, estou tomando ceia, fui batizado com o Espírito Santo, estou buscando dom, Deus me deu dom, mas estou buscando mais. Isso é o que? É uma evolução, é um crescimento. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês precisam crescer. Lembra? Lá no capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 para frente, quando a Bíblia fala que aquele Senhor chamou seus servos, 3 servos, e deu talentos a cada um segundo a sua capacidade. Para esse toma 5, para esse toma 2, para esse toma 1. Foi ali, deu para cada um segundo a sua capacidade, e a Bíblia diz que ele foi embora. Diz, olha, granjeai, multiplicai, trabalha. Porque um tempo determinado, eu não sei quando eu tiver vontade eu vou voltar, e tudo que eu dei para vocês eu quero dobrado, eu quero ter lucro. E o que acontece? O que recebeu 5 transformou em 10. O que recebeu menos, por exemplo, 2 fez 2, o que recebeu 4 fez 8, o que recebeu 3 fez 6. Aí o menos capacitado recebeu 1. Aí a preguiça era tão grande, porque a falta de capacitação era por causa da preguiça, era tão grande que ele preferiu enterrar, e ficou ali, atrapalhando quem estava trabalhando, quem estava fazendo. Deixa isso para depois, negócio de orar direto, evangelizar, fazer obra, para com isso, eu fiz tanto, aí, como eu estou aqui, e não sei o que, e sabe aquela pedra de tropeço, da maneira de você já fala, Senhor, abre o inferno aí, recebe, então, esse graveto aqui, dá vontade de falar isso, mas enfim, quando o Senhor chegou, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vê o outro, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Vê o infeliz, Senhor, Senhor, o Senhor é meu amigo, eu te conheço, eu sei, eu conheço as tuas qualidades, sei que o Senhor é durão, o Senhor não brinca não, o Senhor não joga a conversa fora, o Senhor ajunta onde não espalhou, e etc, etc e tal. Tudo bem, deixa de bajulação, cadê o meu? Eu quero o meu, não quero conversa, eu quero resultado. Senhor, sabe, é que, sabe, não deu certo, mas está aqui, eu não consegui multiplicar, mas está aqui, o Senhor me deu estou te devolvendo, eu enterrei na terra para ninguém roubar, está aqui, ó, do jeito que o Senhor me deu, ninguém roubou, não tirou pedaço, não está faltando nada, deixa eu limpar aqui, tirar o pó, estou te devolvendo. Será que o Senhor ia olhar e dizer, servo terrível, você é bom, você não multiplicou, mas também não perdeu. Meus irmãos, se a gente não está multiplicando, a gente está perdendo. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo, o negócio está rodando, o mundo está rodando, o vento está soprando, então nós não podemos ficar parado. Veja, preste atenção, o que o Senhor diz para ele: mau e negligente servo, antes eu tivesse pego o meu e ter dado ao banqueiro, ter depositado no banco, que hoje eu teria o meu com juros. É mesmo, né, Senhor? Podia o Senhor ter feito isso, mas... E o que o Senhor tem para mim? O Senhor diz: servo mau e negligente. O Senhor manda amarrar, na verdade.
ele de mão e pés e lançar ele nas trevas exteriores. E diz a Bíblia que ele haverá pranto e ranger de dente. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar parado, ancorado. Não, tá bom assim, eu já aceitei Jesus. Não, o negócio é profundo. O mar é profundo, os mistérios de Deus é profundo, e nós precisamos lutar, correr, fazer algo mais para Deus. Não podemos estar conformados, porque vai chegar o dia que Ele vai vir, vai pedir conta. Veja o versículo de número 20, quando eu falei lá atrás, por causa quando Paulo ele pregou, né, em Tiatira, Lídia, o versículo de número 20 diz assim: olha, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O negócio é sério. Ele vê a fé do povo, ele vê o crescimento do povo, mas ele observa que está tendo algo errado dentro da igreja. Por quê? Porque ele diz: olha, vocês estão tolerando Jezabel, a mulher que se diz profetiza. Ele está dizendo aqui que se diz profetiza. Então, que se está dizendo que se diz profetiza, ela não é profeta. Se o Senhor dissesse, ela é uma profetisa, mas vocês estão tolerando, não, está dizendo, ela diz que é profetiza. Quando se fala Jezabel, acho que qual mulher que quer ter o nome de Jezabel? Mas só quem coloca o nome da filha de Jezabel é que é uma Jezabel mor, né? Porque a pessoa que tem conhecimento das coisas de Deus, jamais vai colocar o nome da filha de Jezabel. Porque quando a gente olha para a Bíblia, Jezabel, ela significa a própria perdição, a própria destruição, né, do povo de Deus, do povo de Israel. É o símbolo da pintura, o símbolo da maquiagem, né, o símbolo de todo tipo de perversidade, de idolatria, está resumido na pessoa chamada Jezabel. E veja que aqui o Senhor fala que essa mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. O Senhor está dizendo, ó, mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, e que ensine e engane os meus servos. Então, 3 coisas. O Senhor está dizendo, olha, eu sou contra vocês. Por quê? Porque vocês estão aceitando, vocês estão tolerando, vocês estão bebendo, engolindo tranquilo Jezabel. Jezabel tem que estar aqui, ó, na garganta, sabe, não desce, está entalado. Só que vocês não, vocês estão fazendo a digestão tranquilo. Vocês estão aceitando, vocês estão concordando com Jezabel, vocês estão passando a mão, vocês estão banqueteando, vocês estão se alegrando, vocês estão viajando, vocês estão fazendo negócio, estão fazendo retiro com Jezabel. Agora, por que, meus irmãos, esse amor com Jezabel? Por que nós gostamos de Jezabel? Alguém sabe por que a gente gosta de Jezabel? Por que, pastor Silvano, que a gente gosta da Jezabel? Não, estou falando do povo crente. Sabe por que nós, o povo crente, gosta de Jezabel? Porque Jezabel, ela mente, ela é mentirosa. E qual crente hoje que não gosta de mentira? Qual crente que não gosta de mentira? Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Vai lá na casa do crente que você conhece, bate para o vizinho do lado e pergunta o testemunho do crente. Pergunta para o marido da crente. Pergunta para a esposa do marido.
É um sem vergonha, isso é um mentiroso, é filho do cão, fala que é filho de Deus. Por que gosta de Jezabel? Que a igreja hoje gosta de Jezabel. Hoje até estava ouvindo o mistério de manhã, minha esposa recebeu lá alguma coisa, estava ouvindo, eu falei, o que é isso aí? É pregação? É, uma ilustração que o pastor estava dando. É difícil, meus irmãos, da gente engolir. Hoje a gente quer ouvir anedotas, hoje a gente quer ouvir piada, hoje é oba-oba, é lero-lero. Por que a gente aceita Jezabel? Porque Jezabel faz isso. Por que a gente gosta de Jezabel? Porque Jezabel permite a sainha curta, a bermudinha. Jezabel permite o homem andar igual Tarzan na rua. Normal, Deus só quer o coração. Não tem pudor para dormir. Por que a gente gosta de Jezabel? Porque é época de Copa. Vamos colocar a TV dentro da igreja e vamos assistir unido. Vamos orar para Deus abençoar o time. Por que a gente gosta de Jezabel? Porque Jezabel incentiva as mulheres a ficar bonita, a andar nua, para chamar a atenção do marido e dos outros cavalos que estão na rua. Por que a gente gosta de Jezabel? Porque Jezabel deixa a gente fazer tudo o que a gente quer. E outra, ela ensina. Ela se diz, profetiza. Ela diz que Deus está usando ela. Ela diz que Deus falou que Deus está comigo, que Deus está mostrando, me abençoando mesmo do jeito que eu estou. Ei, Jezabel, hein? Só se Jezabel não ir para o céu, da boca do diabo, não sei quem mais que vai não. Então, ela é terrível, ela profetiza. Só que a Bíblia diz, além dela dizer que profetiza, e o Senhor está falando para a pessoa, olha, eu sou contra vocês que toleram ela. Espera aí, agora eu estou na igreja, a Jezabel está aqui, eu estou tolerando, eu vejo ela, olha a situação, vejo o que ela prega, vejo o seu testemunho, troca de marido mais do que troca de terno, troca de mulher mais do que toca de chinelo, e está aí Jezabel mandando fogo, pregando, receba da minha parte, Deus está revelando, Deus está falando, está mandando entregar. Será que é Deus? Será que nós estamos fazendo prova com Deus? Será que é realmente Deus? Queridos, deixa eu dizer uma coisa, Deus é santo. Deus, Ele quer ver um coração quebrantado. Deus, Ele quer ver em nós arrependimento. Eu pequei, mas eu já pedi para Deus desculpa, estou aqui tranquila e é a vida que segue. Ué, é assim? Mas o arrependimento é a lágrima. Cadê o choro? Cadê a humilhação? Cadê o jejum, a consagração? Cadê ali a cinza na cabeça? Cadê ali o pano de saco? Que é o que a Bíblia mostra, não que nós vamos mandar ser mais uma forma de humilhação. Ah não, pedir perdão para Deus, não pediu perdão para a esposa, que a situação foi com ela, não pediu perdão para o esposo, que a situação, já pedi para Deus, tá bom. Aí Deus olha lá e fala, não, peraí camarada, que negócio é esse? Você pecou com ela, pecou com ele, não foi comigo não. Peça lá, acerta primeiro com quem está do teu lado, depois você vem falar comigo. É fácil, né? Daquela cara mais lavada, Deus me perdoa, né? Eu sei que o Senhor me perdoou. E tá lá, vira para lá, não dá atenção para o marido, vira para cá, não dá atenção para a esposa, xinga, maltrata e meu negócio é com Deus. Jezabel falou que Deus está comigo. Jezabel falou que Deus vai me abençoar, que Deus vai me dar vitória, que Deus vai me prosperar. Falou que Deus vai me usar mais ainda. Aí a mulher fala ao esposo, o sangue de Jesus tem poder. Vai me usar mais ainda? Aí diz que, além de Jezabel ser profetiza, ela é o quê? Jezabel, ela ensina e engana os meus servos. Meus irmãos, por que são pouca gente que gosta de ouvir
pregação. Por exemplo, a gente pregando. Por que são poucas? Porque as pessoas, como eu falei, ninguém quer ouvir verdade. Agora, se a gente estiver aqui brincando de oba-oba, com a caixa cheia de chave, a campanha da chave, o povo entra até pelaquela janela ali, fica até na janela com a mão estendida para receber alguma coisa. Joga a salva para ficar mais largo para receber primeiro. Agora, quando se fala acerca de verdade, para a gente conhecer a verdade e se libertar, são poucos que querem. Mas a Bíblia está dizendo que essa Jezabel, ela ensina e engana os servos de Deus. Você sabia que isso aqui é uma arma? Essa palavra aqui, essa Bíblia, ela é tanto um veneno quanto é uma vitamina. Com essa palavra eu posso matar e com essa palavra eu posso dar vida na direção do Espírito Santo. Eu posso tornar você uma pessoa viva para o céu ou uma pessoa já morta para o inferno. É a forma de eu pregar, é a forma de eu ensinar. Tem pessoas que pegam a espada na mão, que corta dos dois lados, ele faz aquela espada do ursinho de pelúcia. Peraí, espada é para cortar, espada não tem negócio de acariciar não. Pega o martelo é para quê? Para bater, para quebrar, para pregar. E o cara pega aquele martelo e faz aquele martelo. Não aguenta coisa dessa, sai correndo, fala, não dá para engolir não desce. E tem gente que conhece a verdade, tem gente que sabe como que é as coisas, mas está recebendo o ensino de Jezabel, está sendo enganado por Jezabel, aceita as profecias de Jezabel e não repudia. O Senhor está dizendo: tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Pastor, mas ela está enganando o quê? O que ela está ensinando? O mesmo versículo diz: para que se prostituam e comam do sacrifício da sua idolatria. Lá mesmo em Uruaçu aqui não tem isso, mas lá tem pastor que quando chega sexta-feira ele diz para as irmãs: amanhã é sábado, é dia de vocês ir para o salão, se arrumar, pintar cabelo, cortar, pintar unha, uma saia bonita, daquele jeito, né, de um palmo, para conquistar o maridão. E assim agora? Então, se a pombagira aparecer do jeito que ela é, então todos os homens vão cair prostrados diante dela. Aonde nós estamos chegando, hein? Que situação, que Jezabel está ensinando e está todo mundo, ó, é isso aí, o que é bonito tem que ser mostrado. Só que o Senhor, Ele diz, presta atenção, como eu falei e repito há um tempo, meu Deus, encerrou meu tempo. Só fechando aqui o verso de número 21. E dei-lhe tempo. Pensou se Deus me desse mais uma hora? Ele está dizendo aqui: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Veja como Deus é generoso. Veja como Deus é longânimo. Veja como Deus tem misericórdia. Ele deu tempo. Ele deu. Só que chegou o dia que Deus cobrou. Deus deu. Chegou a situação com Acabe. Deixa eu fechar aqui, senão não paro. Chegou um dia que o Senhor Deus falou para Acabe que o Senhor ia tirar a vida de Acabe, ia passar a espada na casa dele, ia destruir por causa da idolatria, da impiedade de Acabe. O que a Bíblia diz para nós? Que Acabe, ele se humilhou no pó, na cinza, na presença de Deus, chorou diante da presença do Senhor, se humilhou mesmo, como hoje a gente não vê as pessoas fazerem isso. O profeta diz: Senhor, o Senhor não ia cobrar de Acabe, não ia tirar a vida dele? O Senhor vai dar mais uma oportunidade? O Senhor olha para Acabe, olha para o profeta e diz: olha como Acabe se humilha na minha presença. Olha lá como ele está se humilhando no pó, na cinza. Olha o coração arrependido.
Eu estou vendo a sinceridade do coração dele, eu não vou cobrar dele, mas eu vou cobrar da posteridade, porque ele está se humilhando. Só que o que acontece? Acabe recebeu o livramento de não ser punido. Só que quando foi mais cedo ou mais tarde, estava lá Acabe, pecando, literalmente. Voltou aos velhos rudimentos. Sabe aquela porquinha lavada? Que volta ao despojadouro de lama, ou o balde de graxa, né, a porca do mecânico, ou aquele cachorro, que tem a melhor comida, mas de vez em quando ele põe o vômito e ele vai lá e se alimenta do próprio vômito. Está lá Acabe, na mesma situação, pecando. O Senhor disse o quê? Basta, é agora. Sem misericórdia, Deus dá oportunidade. É como eu falei, repito, não brinque com Deus. Deus tem uma obra, faça. Errou, tropeçou, caiu. Senhor, eu vou me arrepender. Ora, chora, pede perdão, faça jejum, né? Se consagra a Deus, sentiu o perdão de Deus, amém. Levanta, procura não errar mais, porque nós somos falhos. Todos nós estamos aí à mercê de um erro, de uma queda, de uma pancada. Mas não vamos fazer isso uma profissão. Todo dia eu sou obrigado a pecar. Eu sou obrigado, não. Você não é obrigado, não. Você é obrigado a se santificar, a fugir da aparência do mal, para que possamos um dia alcançar a salvação da nossa alma. Queridos, muito tinha a falar, mas o tempo foi embora. É que Deus, o Senhor, vos abençoe. As palmas bem alegre exalta o nome do Senhor.